25 Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 121, Resgate Merlin da autor, Voando Sozinho. Tradutor, Endless Fantasy Nuble na voz. Recomendo que vocês ouçam o vídeo na velocidade 1.25x. Esse capítulo veio de novelfull.net e não se esqueça de conferir o site. Zhang Yang foi abrir o baú de prata. 10%. 40%. 70%. Pô! O baú se abriu. Zhang Yang pôde ver os itens no baú com os próprios olhos. 3 peças de equipamento de cobre verde e um frasco de poção. Era natural que Zhang Yang não perdesse tempo verificando o equipamento de cobre verde, pois prontamente o colocou direto na mochila. Em seguida, examinou mais de perto o último frasco da poção. Todas as poções que caíam de chefes ou baús de tesouro eram impossíveis de serem criadas ou aprendidas, normalmente eram muito raras e valiosas. Assim como essas 3 peças de equipamento de cobre verde, elas também poderiam ser consideradas um produto de fundição, feitas de couro, sob medida, mas o padrão ou design do equipamento não era algo que os jogadores pudessem aprender a fabricar. Poção colorida para iniciantes, consumível. Uso: aumenta toda a resistência mágica em 1000, dura 8 minutos. Tempo de espera: 2 minutos. Nível requerido: 30. Como esperado, o efeito foi surpreendentemente bom. Havia 5 tipos de atributos mágicos em Milagre de Deus: gelo, fogo, sombra, natureza e luz. Jogadores alquimistas podiam aprender a criar todos os 5 tipos diferentes de poções de resistência mágica, mas com apenas um efeito em cada poção, nunca mais. Era como se Zhang Yang estivesse aprendendo a criar a poção anti-sombra para iniciantes, apenas aumentando a resistência à sombra do jogador. Zhang Yang guardou cuidadosamente a poção na mochila com o coração trêmulo. A princípio, ele estava preocupado em como enfrentar o chefe final, o feiticeiro maligno Terpotia. A julgar pelo nome, o feiticeiro maligno, aquele chefe era definitivamente um monstro conjurador de magia que causaria dano mágico de magia. Lutar contra um monstro conjurador de elite já era um inferno para ele. Ele certamente morreria horrivelmente se enfrentasse esse chefe. Mas agora ainda havia esperança de tentar depois de adquirir o frasco de poção colorida para iniciantes. Zhang Yang entrou no túnel e caminhou sobre as pedras, com curvas e voltas por todos os lados, até finalmente encontrar um caminho para o 9º andar da torre. Arg! Arg! Por favor, me ajude. Incontáveis vozes de choro e gemidos foram ouvidas assim que Zhang Yang pôs os pés no chão. Sentiu um arrepio no coração ao olhar ao redor. Só conseguia ver o desenho do chão, que lembrava as enfermarias dos hospitais, sem conseguir desviar o olhar das mesas experimentais cuidadosamente dispostas. Em cada mesa havia uma alma atada a ela: humanos, elfos, orcs, anões e até gnomos. Todos tiveram o estômago dilacerado e os membros decepados. Pareciam estar sofrendo profundamente. Com alguns deles ainda quase mortos, gemiam e choravam miseravelmente. Inúmeros monstros esqueléticos patrulhavam e se arrastavam de um lado para o outro, todos segurando espadas, maças e machados. Cada passo emitia o som de fraturas nas juntas dos ossos, combinado com gemidos e gemidos, tornando a atmosfera mais assustadora do que nunca. Não há dúvida de que ele é um feiticeiro maligno, muito mais maligno que Jaque, o Estripador, ou qualquer outro tipo de BBK1. Zhang Yang imediatamente ergueu sua espada do amante e começou a avançar. Em um instante, aproximou-se de um monstro esquelético e continuou a avançar explosivamente. Guarda de elite, elite. Nível: 36. HP: 80.000. Mesmo que o HP fosse um pouco maior, isso não mudava o fato de que ainda era um monstro que só causava dano físico. Isso significava que o monstro seria torturado lentamente até a morte por Zhang Yang. 1 minuto se passou, e o guarda de elite rugiu de raiva antes de se transformar em luz branca e morrer, deixando alguns itens para trás. Zhang Yang pegou tudo e continuou avançando. Foi um massacre do começo ao fim, matando inúmeros monstros, deixando inúmeros itens e equipamentos insignificantes para ocupar a mochila de Zhang Yang, a ponto de ele ter que jogar fora algumas coisas inestimáveis para abrir espaço para coisas melhores que viriam. Bum! Com outro monstro espancado e morto no chão, Zhang Yang continuou a tocar o cadáver como sempre fazia. Chave de laboratório no 1, item especial. Uso: abra a porta do laboratório no 1. Zhang Yang ficou perplexo por um instante.
Embora houvesse centenas ou mesmo milhares de mesas experimentais, nenhuma delas estava categorizada como sala, laboratório. Ele olhou mais de perto para o monstro e percebeu que o nome era bem diferente dos outros monstros. Este era chamado de guarda de laboratório no 1. Não importava por enquanto, apenas coloque-o na bolsa primeiro e pense nisso depois. Zhang Yang ficou com a chave e continuou avançando. Matando, fatiando e cortando tudo ao redor. Levou 3 horas para finalmente chegar ao fim do andar. Olha só a hora, já é quase 1 hora da manhã. Wei Yan e a turma já devem ter saído da internet para dormir. Mas lembrando do que lhe disseram antes, Crimson Rage, T-Dominators, Skig e as outras guildas estavam progredindo durante a noite com a resolução de adquirir o título de Lun do servidor, Langease. Assim, Zhang Yang perdeu a coragem de dormir ou descansar. Com os chefes de todos os andares sendo derrotados por ele, não havia como os outros jogadores acima serem atrasados por muito tempo pelos monstros e armadilhas. Ele acordaria e descobriria que havia sido superado pelos outros, ou poderia até mesmo perder seu arrendamento de terra para outros. Então, ele decidiu ir com tudo. Só passaria a noite lá, só por uma vez. A entrada do 9º andar era semelhante à do 8º andar. Com a porta escancarada, significava que não havia chefe algum naquele andar. Zhang Yang olhou mais atentamente. Se não havia nenhum chefe por perto, deveria haver pelo menos um baú de tesouro em algum lugar. Não havia tesouro algum, mas no mesmo local onde um baú de tesouro seria encontrado, havia uma pequena sala intermediária feita de pedras com a porta trancada, e ela não se movia. Zhang Yang tirou a chave da mochila e, com o mínimo esforço, clique, abriu a fechadura da porta e a abriu totalmente. Era um laboratório padrão, com muitos tubos de reagentes exibindo uma variedade de bolhas coloridas nos cantos da sala. Havia uma grande bancada experimental no meio da sala. Em cima da mesa, jazia uma fêmea élfica, com os 4 membros e o pescoço algemados em forma de uma estranha auréola. Ela não conseguia se mover nem 1 centímetro. Havia um tubo de infusão inserido em um dos braços dela, transmitindo algum tipo de substância química verde para ela. Só Deus sabe o que poderia ser. A mulher élfica ouviu o som da porta se abrindo e se forçou a olhar para ela. Quando percebeu que era um humano puro e verdadeiro entrando pela porta, seu rosto imediatamente revelou a surpresa e a alegria que guardava em seu coração. Bravo guerreiro, por favor, me ajude. Merlinda cativa, Canção da Floresta, Elite. Nível 45. HP 38.123 45.000. Bem acima de sua cabeça havia um enorme ponto de exclamação amarelo. Elfa amiga, você pode me dizer como eu poderia ajudá-la a sair deste lugar? Zhang Yang não acreditava que conseguiria cortar tão facilmente aquelas estranhas algemas de halo. Fui mantido cativo pelo feiticeiro maligno Terpotiriar com seus grilhões das sombras, e somente a pedra elemental pode me libertar desses grilhões. A pedra elemental está nas mãos de Ron Yasley, o general da morte. Ele está no lugar mais profundo que você pode encontrar, logo abaixo do próximo andar. Bravo guerreiro, por favor, me ajude. Sinto que minha vontade foi abalada a força maligna de Terpotiriar está afetando minhas crenças no Deus da Lua, e não serei capaz de segurá-la por muito mais tempo. Merlinda soltou um gemido de dor. Ding. Merlinda cativa, Canção da Floresta lhe atribuiu uma missão. Resgatar Merlinda, Canção da Floresta. Aceitar ou recusar? Aceitar. Resgate Merlinda, Canção da Floresta. Dificuldade, Rank S. Descrição: mate Ron Yasley, pegue a pedra elemental dele e resgate Merlinda, Canção da Floresta. Você pode encontrar Ron Yasley no 10º andar da torre subterrânea. Observação: você precisa ser rápido. Se a alma de Merlinda estiver sendo controlada por Terpotiriar antes disso, a missão falhará. Progresso: resgate Merlinda, Canção da Floresta 01. Zhang Yang notou que o HP do NPC caiu 90 pontos desde que ela começou a falar. Estava caindo cerca de 3 pontos de HP a cada segundo. Se o NPC supostamente chegasse ao fundo do poço, isso significaria apenas que ela seria controlada, assim como os chefes dos andares anteriores, tornando-se uma alma morta-viva. Após uma série de cálculos, Zhang Yang percebeu que lhe restavam apenas 3 horas. Embora parecesse bom, na prática, eliminar os monstros e lacaios de todo o andar levaria de 2 a 3 horas. Além disso, com o tempo para matar o chefe,
O intervalo de tempo ficou ainda menor. Sem perder tempo precioso, Zhang Yang foi direto para a entrada do 10º andar após aceitar a missão. Mesmo sem saber qual seria a utilidade de resgatar o NPC, já que o sistema designou um NPC para lá, ela deve ter um papel especial nisso. Aviso do servidor: o jogador Zhang se tornou o primeiro jogador a entrar no 10º andar da torre subterrânea, aproximando-se do contrato de terra. Zhang Yang tinha acabado de pisar no 10º andar quando o sistema decidiu lhe dar uma grande surpresa com um anúncio. Com o choque percorrendo sua espinha, Zhang Yang quase xingou de raiva. O plano de fazer fortuna silenciosamente foi interrompido pelo anúncio do servidor que atraiu a multidão. Tudo bem, eu consigo conviver com isso. Mas anunciar que ele estava colocando o pé no 10º andar? Era como informar todos os jogadores do topo sem receber nada em troca, dizer a eles que havia alguém limpando o andar mais rápido do que eles. Originalmente, conflitos existiam entre guildas como Crimson Rage, Skigit e Dominators. Mesmo que estivessem temporariamente unindo forças para avançar mais baixo na torre, ainda tentavam se conter, na esperança de estarem liderando na linha de frente. Um pequeno atraso não faria mal algum. Seria ainda melhor se conseguissem fazer com que outras guildas morressem no processo. Mas nesse evento repentino, sendo enganados pelo servidor do sistema, fossem as guildas na cidade de Jade Branca ou as guildas restantes nas outras 7 cidades principais, todos temporariamente deixaram de lado suas mágoas uns contra os outros e trabalharam juntos para limpar todos os andares da torre subterrânea. Lutando um contra o outro de novo? Coisas estavam prestes a ser tiradas, por que tipo de peido eles ainda pensam em lutar um contra o outro? O plano original era entrar no palco discretamente, mas agora. Isso é ótimo, o mundo inteiro sabe disso agora. FMI. Zhang Yang já estava correndo para completar sua missão, e agora ele não podia mais cometer erros. O 10º andar da torre subterrânea tinha menos monstros, mas a maioria era do tipo mágico. Era o tipo de monstro mais odiado por Zhang Yang em batalha, aprendiz de bruxa de Hermione, Elite. Nível: 34. HP: 30.000. Com um menor charge, seguido pela invocação de uma marionete, ele continuou com alguns ataques furiosos de corte e corte. Enquanto Zhang Yang guardava toda a sua raiva e rancor por um bom tempo, ele finalmente encontrou uma chance de desabafar com esses monstros. Abrindo caminho, ele escalonou sua menor cura do berserker e o efeito menor roubo de vida de espada do amante, para usá-los bem, e quando ambas as habilidades estavam em recarga, ele usava algumas bandagens para compensar. A sorte foi que não havia muitos monstros no caminho. Zhang Yang já havia chegado ao final da etapa em cerca de 40 minutos. A porta do 11º andar estava bem fechada, com um homem de camisa cinza parado em frente à porta, segurando sua espada. O homem tinha um corpo extremamente alto e ambos os olhos piscavam com uma chama verde fantasmagórica, indicando sua identidade como alguém que se tornou uma alma morta-viva. Ele segurava uma espada grande e longa na mão. Ron Weasley, o General da Morte, líder cinza-prata. Nível: 36. HP: 600.000 nota. O melhor servo de Terpot R.A. Este deveria ser um chefe do tipo físico. Não precisava se preocupar. Sem mencionar que tinha apenas 600.000 de HP. Mesmo com 1 milhão de HP, ele ainda conseguiria derrotar o chefe. Com o levantamento de sua espada do amante, Zhang Yang avançou em direção ao chefe com passos rápidos. Sem tempo a perder, ele tinha que agir rápido, fosse para resgatar Merlinda ou para permanecer na liderança para obter o arrendamento de terra. Um BBK, o autor usou este termo para descrever um tipo de elemento de terror. Não tenho ideia do que significa BBK. Morpeg, Legendary Guardian capítulo 122, Ron Weasley droga. Eu ainda estava me perguntando, depois de 5 andares de batalha, ainda não há sinal de nenhum chefe. Então era Zanyu, aquele pirralho que está um passo à nossa frente. Gentleman falou com raiva, cerrando os dentes. Seu ódio por Zhang Yang não durava apenas 1 ou 2 dias, e agora ele havia sido enganado por Zhang Yang sem saber novamente. Ele estava prestes a explodir em chamas, de raiva. Não é de se admirar que os membros da Lone Desert Smoke já tenham saído do ar. Parece que já enviaram alguns deles antes de nós. Gentleman tentou provocar as outras 2 guildas a canalizar seu ódio para Zhang Yang, com a intenção de esmagar a Lone Desert Smoke,
forçando as três guildas a trabalharem juntas. Mas Snowseeker sorriu gentilmente e disse: conseguir os chefes de campo tem sido uma questão de ordem de chegada para todos nós. Tudo depende da nossa capacidade de chegarmos até eles primeiro ou não. Então por que todo esse discurso raivoso, humilde cavalheiro? O xamã celeste riu com desprezo. Este hipócrita é simplesmente ganancioso e mesquinho, só pensando em ter todas as coisas boas para si. Pui. E ele nem sequer reflete sobre sua própria má virtude. Com dois deles o criticando a ponto de seu rosto ficar esverdeado, ele falou com seu rosto sombrio: então, vamos apenas ficar sentados e deixar a fumaça do deserto solitário reivindicar o arrendamento de terra, e então os parabenizamos com sorrisos em nossos rostos. Snowseeker sorriu novamente e disse: eu já disse, os chefes de campo são reivindicados por aqueles que agiram mais rápido que os outros. Então, nunca saberemos os resultados até o último momento. As coisas ainda podem mudar. Então, agora, não devemos nos amar uns contra os outros, porque o que devemos fazer é trabalhar juntos para acelerar nosso progresso descendo esta torre sem nenhuma restrição. O mestre da guildas não é muito rápido em basicamente tudo. Gentleman falou e deu uma olhada no rosto bonito das Snowseeker e seus peitos em formato de montanha, babando secretamente. Anteriormente, em outros jogos, havia competições presenciais, e foi assim que ele teve a honra de ver sua verdadeira pessoa, que era linda e sexy. Ele já acumulava suas más intenções em relação a ela há algum tempo, mas era uma pena. Não importava o quanto ele tentasse servi-la ou impressioná-la, ela simplesmente não reagia a ele. Com as sobrancelhas franzidas, o xamã celeste disse: deveríamos estar bem cientes da situação quando se trata da fumaça do deserto solitário. Além de Zanyu, os capazes são Little Snow e sua turma, apenas 5 deles no total. Sabemos que todos os 5 estão offline neste exato momento, e o número de membros dispersos restantes da fumaça do deserto solitário não ultrapassa a 300. Mas sabemos que esses 300 membros estão presos no terceiro e quarto andares. Com uma leve ideia em mente, ela perguntou: Ski Xamã, você está dizendo que Zanyu está sozinho agora? Se a fumaça do deserto solitário não escondeu nenhuma unidade secreta do nosso conhecimento, receio que sim. O xamã celeste assentiu com a cabeça. Suspiro. As pessoas que ouviam os 3 mestres de guilda conversando não conseguiram se conter e respiraram fundo, surpresas. Eles certamente já tinham experimentado o poder dos monstros na torre subterrânea, cada um deles tão forte que os jogadores tiveram dificuldade em manter suas almas unidas. Se Zanyu conseguiu passar pelo caminho sozinho, deixando de lado os monstros comuns, já provou que ele é inimaginavelmente forte. O que dizer dos chefes? A diferença entre os dois lados em termos de força é realmente tão grande. Ponto. Do outro lado da torre, os mercenários da espada e do fogo haviam despachado suas forças para a cruzada em relação ao arrendamento de terras. Eles reuniram um grupo de 10 para suas estratégias de fortificação de tempestade. Embora fossem pequenos em números, cada membro era um asa em sua própria perícia. Eles eram como uma lança afiada, imparáveis, abrindo caminho até o 7º andar da torre subterrânea, sendo mais eficientes do que as 3 guildas principais juntas. No momento em que souberam do anúncio, Dominating Blade fez uma pausa e disse: este Zanyu é muito mais poderoso do que podemos imaginar. 44 Bandit e eu somos o primeiro grupo a chegar, então podemos garantir que nenhum dos monstros na torre foi morto. Isso significa que Zanyu avançou a força pelo rebanho, aproveitando a peculiaridade da entrada, sem eliminar nenhum monstro. Ele virou o jogo usando esses monstros para bloquear os jogadores que estavam entrando, analisou Floating seriamente. Mas isso também explica que traço. Ele está definitivamente sozinho. Dominating Blade e Floating falaram em uníssono. 44 bandidos, não diga meu nome. Vocês dois passem em silêncio e se aproximem de Zanyu, acabem com ele. O arrendamento de terra só pode ser reivindicado por nós, os mercenários da espada e do fogo. Lâmina Dominante falou com extrema dominação. 44 Bandites e Notiteling Minami eram ambos jogadores da classe ladrão. Com menor furtividade, eles conseguiam passar facilmente pelos monstros sem encostar um dedo neles. Monstros com olhos verdadeiros estavam localizados apenas no primeiro e segundo andares. Sim.
Os dois ladrões então imediatamente entraram em modo furtivo no mesmo momento e lentamente avançaram. Ponto. Hectares. Mais um material vivo para ser usado como cobaia. O mestre Tepotiarriar certamente ficará satisfeito. Weasley tinha um vasto raio de agressividade. Ele avistou Zhang Yang avançando em sua direção de longe. Zuoji. Ele sacou sua enorme espada e começou a acenar em direção a Zhang Yang, tentando cortá-lo ao meio. Menor bloco. Menos 195. O bloqueio neutralizou alguns dos danos. Com o escudo erguido bem alto e entrando em contato, colidindo com a enorme espada que o chefe brandia em sua direção, uma explosão de estrelas flamejantes brilhou à vista. Puta merda, filho da mãe, desista dessa luta inútil. Estique o pescoço e prepare-se para morrer. Zhang Yang riu alegremente. Em vez de ficar entediado sozinho, por que não provocar o chefe e se divertir? Com as ondas cerebrais a mil, ele até invocou sua Servalotus transparente, lançando seus ataques contra Weasley. Diferentemente dos jogadores, um chefe tinha um tempo específico para descarregar habilidades, começando com os ataques normais mais simples. 97%, 94%, 91%. A barra de HP de Weasley estava diminuindo lentamente. Oi, o chefe soltou um rugido repentino. Após um golpe que errou o alvo, Weasley segurou a espada com a outra mão e a cravou direto no chão. Estrondo. Uma luz negra de repente começou a se espalhar em todas as direções. Um raio de pelo menos 3 metros da área onde o chefe estava foi instantaneamente transformado em uma atmosfera que brilhava apenas com escuridão. Ding! Você recebeu o efeito placa dos mortos-vivos. A velocidade de movimento foi reduzida em 50%. Receba 500 de dano do efeito de sombra escura a cada 2 segundos, durando até sair do alcance efetivo da placa dos mortos-vivos. Zhang Yang já havia começado a se retrair no momento em que viu o chefe agindo de forma estranha, mas a descarga da habilidade foi muito mais rápida que a velocidade de movimento do jogador. Um novo símbolo de efeito negativo apareceu instantaneamente no topo da cabeça de Zhang Yang, seguido por uma diminuição instantânea em sua velocidade de movimento. Ele teve sorte de ter corrido antes. Mesmo com sua velocidade de movimento reduzida, ele ainda conseguiu escapar do raio efetivo da menor placa dos mortos-vivos, com apenas um dano de menos 400 aparecendo em cima de sua cabeça. Após sair do raio efetivo, o efeito negativo sobre ele foi automaticamente removido. Depois que Weasley terminou aquela habilidade poderosa, ele imediatamente puxou sua espada do chão e continuou a atacar Zhang Yang. Menor bloco. Menor bloco. Menor bloco. Era uma pena que a frequência dos ataques do chefe não fosse exatamente alta, com um golpe de espada a cada 2 ou 3 segundos. Mas, a julgar por cada golpe vigoroso e pesado da espada, Zhang Yang acreditava que o dano causado por cada golpe seria definitivamente superior a 3.000. Chofe. Com um passo de sombra, Clealotus conseguiu escapar do raio da placa dos mortos-vivos. Ela então continuou a cutucar e esfaquear o chefe pelas costas, causando uma série de danos. Mas era inevitável que ela tivesse que suportar 2 ataques do chefe, diminuindo um total de 1000 PV. Zhang Yang não perdeu muito de seu HP após alguns menor bloqueios bem-sucedidos, e ele pôde contar apenas com os efeitos de seu conjunto de armadura para curar seu HP ao máximo. Mais uns 10 segundos se passaram, e Weasley cravou sua espada no chão mais uma vez, disparando outra rodada de menor placa dos mortos-vivos. Zhang Yang tinha certeza de que o chefe usaria a habilidade quando seu HP caísse a cada 10%. 78%, 77%, 76%, 75%. As pupilas de Weasley brilharam instantaneamente. Seus olhos comuns, que não diferiam muito dos olhos de uma pessoa comum, brilharam com chamas esverdeadas e fantasmagóricas. Com um brum explosivo, a grande espada foi cercada por uma aura negra, emitindo uma atmosfera palpitante e horripilante. Ding! Weasley usou menor sombras da morte. Todos os ataques físicos foram aumentados com 100% de dano adicional de sombras escuras. Duram 5 segundos. Menor bloco. Menos 3.200. Ó Senhor! Zhang Yang ativou imediatamente o menor substituto. Imunológico. Imunológico. Em 5 segundos, o chefe realizou uma série de 3 ataques consecutivos com sua espada. Além do primeiro ataque,
o dano dos ataques restantes foi neutralizado pelos efeitos adicionais de menor invencível que vieram depois de menor substituto. Mesmo com a passiva de 20% de esquiva de dano, Zhang Yang ainda sofreu dano de sombra escura de 3.200, o que significa que o chefe causou 4.000 de dano em seus ataques regulares. O chefe ativou menor sombras da morte quando seu HP chegou a 75%. Isso significa que a habilidade seria ativada sempre que 25% de seu HP fosse reduzido. O servo só conseguiu suportar um ataque das menor sombras da morte, deixando Zhang Yang para enfrentar à força os dois últimos ataques que ainda estavam por vir. 3 minutos depois, o HP da chefe caiu para 60%. A quarta menor placa dos mortos-vivos foi ativada, com dois valores numéricos consecutivos de -500 surgindo bem em cima de Clear Lotus, esvaziando seu HP. Com um grito miserável, ela se transformou em uma luz branca e desapareceu no ar. Ah, sua alma fraca, aceite seu destino. Wesley brandiu sua espada para dançar. Normalmente, quando um chefe mata um jogador ou o mascote de um jogador, ele ou ela fala alguns diálogos. Você falou muita bobagem. Zhang Yang olhou atentamente para o HP do chefe, pois no momento em que ele caísse abaixo de 50%, menor Plaque of e um DA de menor Shadows of Death seriam descarregados ao mesmo tempo, definitivamente tornando aquele instante o mais perigoso de toda a batalha. Infelizmente, se ele conhecesse as habilidades do chefe um pouco antes, ele teria convocado seu servo um pouco mais devagar, reservando menor substituto até então. 59%, 55%, 50%. Vá para o inferno, sua alma é insignificante. Wesley cravou sua espada pesadamente no chão e ativou menor Plaque of e um DA mais uma vez. Zhang Yang se retirou no primeiro momento. Jing. Wesley usou menor sombras da morte. Todos os ataques físicos foram aumentados com 100% de dano adicional de sombras escuras. Duram 5 segundos. Seguindo de perto o acionamento de menor Shadows of Death, o chefe rapidamente perseguiu Zhang Yang com sua espada puxada para fora do chão. -400. Menor bloco. -3.200. Zhang Yang só conseguiu usar menor Berserker Xiao naquele instante. Shoshi. Curando seu HP instantaneamente de volta à saúde máxima. Menor bloco. Mais 100. -3.200. O segundo golpe da espada foi negado com menor bloco, mas o dano da sombra escura não foi afetado e atingiu Zhang Yang. O efeito menor roubo de vida da espada do amante foi ativado. -1.573. Menor varredura horizontal. Mais 1.573. -1.499. Menor esmagamento destrutivo. Mais 1.499. -777. Ataque normal. Mais 777. Em apenas um instante, o HP de Zhang Yang foi restaurado ao máximo mais uma vez. Menor bloco. -3.200. O efeito das menor sombras da morte terminou com o terceiro ataque do chefe. Ah, você é quem deveria aceitar seu destino. Morrer. Zhang Yang caiu na gargalhada. A cada golpe que desferia no chefe, contando com o efeito de recuperação do conjunto de armadura, além do uso adicional da poção vermelha, ele conseguia recuperar lentamente o HP perdido. 40%. 30%. Mais 2 minutos se passaram. O HP do chefe estava quase em 25%, o que significava que a terceira menor sombras da morte estava prestes a começar. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 123, duplo assassinato. 25%. Jing. Wesley usou menor sombra da morte. Todos os ataques físicos foram aumentados com 100% de dano adicional de sombra escura, durando 5 segundos. Durante a notificação de voz do sistema, Wesley estava brandindo sua enorme espada, naquele momento cercado por uma aura negra, avançando em direção a Zhang Yang a passos largos, pronto para cortá-lo em dois. Menor parede de escudos. Menor bloquear. Menor bloquear. Menor bloquear. -800. -800. -800. Com os efeitos de menor Shield Wall e menor Shield Watt em jogo, o dano foi reduzido em 80%. Os 3 grandes golpes que poderiam ter causado 4.000 pontos de dano acabaram causando apenas 800.
Com seu último trunfo, menor sombras da morte, tendo sido usado, o chefe finalmente foi colocado no único caminho restante, o caminho para sua morte. Zhang Yang estava na zona, balançando a espada em sua mão, cortando e retalhando, esgotando ferozmente o HP do chefe. 24%, 23%, 22%. O HP do chefe continuou caindo, de 15% para 10% e depois para 5%. A vitória já estava próxima. Zhang Yang. 4%, 3%, 2%, 1%. Arg. O mestre Tepotiar vai me reanimar. Eu voltarei. Com certeza voltarei. Com isso, clang. Weasley largou sua enorme espada e seu corpo alto desabou pesadamente no chão. Ding. Você matou Ron Weasley e ganhou 600.000 pontos de experiência. Zhang Yang virou a cabeça para olhar ao redor e viu que um novo grupo de monstros havia começado a renascer mais longe dele. O estrondo de renascimento alcançaria em um piscar de olhos. Tempo. Não havia tempo a perder. Ele rapidamente pegou todo o saque que caiu do cadáver de Ron Weasley e o enfiou na mochila, antes de se virar e correr para o 9º andar. Quando ele correu de volta, 2/3 dos monstros já haviam reaparecido e estavam bloqueando seu caminho, deixando-o sem escolha a não ser eliminá-los um por um. Aproveitando aquele momento de breve descanso para comer lanches e restaurar sua resistência HP, Zhang Yang finalmente teve tempo de examinar os itens que obteve anteriormente. Glória do Guerreiro Morto-Vivo, equipamentos cinza-prata, anel. Vitalidade, mais 20. Força, mais 10. Equipar, recupera 30 PV em combate corpo a corpo ao atacar. Taxa máxima de ativação, a cada 1 segundo. Nível requerido, 30. Um anel menor lifesteal. Equipamentos de roubo de vida como esse não pareciam grande coisa por si só, mas se fossem equipados como conjuntos, uma recuperação de até algumas centenas de pontos de HP seria definitivamente algo. Zhang Yang imediatamente substituiu seu anel inicial pelo novo, guardando o anel cinza-prata de nível 20 em sua mochila. Mesmo que o anel não lhe fosse mais útil, ainda era uma peça incrível aos olhos de 90% dos jogadores atuais. Ainda era altamente vendável. Prova do falecido. Equipamentos cinza-prata. Livro sagrado. Inteligente. Mais 54. Nível requerido. 30. Profissão. Cavaleiro Sagrado. O livro sagrado era um equipamento especial destinado exclusivamente aos cavaleiros sagrados e podia ser equipado no slot de arma secundária. Isso acontecia porque os cavaleiros sagrados não podiam equipar cajados, apesar de serem uma profissão mágica. Eles só podiam empunhar massas como armas primárias e livros sagrados como armas secundárias. É uma pena que não tenhamos nenhum cavaleiro sagrado na gangue no momento. Zhang Yang só conseguiu suspirar. Embora sacerdotes e cavaleiros sagrados pertencessem à mesma função de cura, ambos tinham focos diferentes. Os sacerdotes se concentravam mais na cura em grupo, enquanto os cavaleiros sagrados se concentravam mais em curar alvos individuais. Mas com a Inshui, que tem uma capacidade, mana, tão grande, suportar 2 jogadores ao mesmo tempo não deveria ser um problema. Além dos 2 equipamentos de grau cinza-prata, havia também 7 ou 8 equipamentos verde-cobre. No entanto, Zhang Yang estava mais interessado em obter um livro de habilidades, mas isso não aconteceu. É claro que o item de missão, Pedra Elemental, estava entre os saques, guardado discretamente em seu inventário de mochila. Após equipar o anel com efeito menor roubo de vida, a eficiência de Zhang Yang em eliminar monstros atingiu outro nível. Uma recuperação de 30 PV 1 segundo não parecia muito, mas com o tempo, isso daria um total de 1.800 PV recuperados em 1 minuto, quase o equivalente a 2 poções de cura de grau 2. Mais meia hora se passou e Zhang Yang finalmente estava de volta ao 9º andar. Assim que saiu da escada, Zhang Yang sentiu vagamente uma perturbação incomum no ar. Imediatamente, sacou a espada e agiu, desferindo um golpe na posição superior esquerda à sua frente. Menos 741. Sangue espirrou. Uma figura sombria foi abruptamente atingida por Zhang Yang e ele saiu de seu modo furtivo. Ding. Você iniciou um ataque contra 44 bandidos. Agora você está penalizado com etiqueta vermelha. Se você for morto nessa condição, cairá 2 níveis e terá 100% de quebra de equipamento. Eram esses 44 bandidos de novo.
Zhang Yang se iluminou com um olhar assassino. Não importava se eles o rastreavam de propósito ou se era um encontro casual, ele não esconderia nada pelo bem do seu arrendamento de terra. Porra! 44 bandidos soltaram um palavrão. Como diabos você me viu? Ele também nunca imaginou que veria Zhang Yang surgindo repentinamente das escadas do 9º andar. Até ele foi pego de surpresa, o que o deixou sem entender como seu oponente o descobriu furtivamente. Isso só poderia ser descrito como um sexto sentido que Zhang Yang desenvolveu ao longo de 3 anos de experiência lutando contra ladrões, nada mais. Zhang Yang sorriu. Ei, irmão, alguém está pedindo minha cabeça de novo? Menos 1523. Falar era uma coisa, mas suas mãos continuavam se movendo. Essas mãos não demonstraram a mínima piedade. Avançando direto com um menor golpe horizontal, ele tirou uma boa parte da vida de 44 bandites. 44 bandidos tinham apenas cerca de 4.000 de vida no total, mais ou menos. Ser cortado 2 vezes por Zhang Yang já havia tirado metade de sua vida. Chocado, ele procurou sua poção de vida enquanto tentava contra-atacar. É isso mesmo. É melhor você ser franco e me deixar te matar algumas vezes. Quem sabe se eu estiver com vontade, eu posso te matar algumas vezes menos. Zhang Yang ficou surpreso com essas palavras. Ele consultou seus instintos. Um ladrão sendo forçado a sair do modo furtivo, enfrentando um guardião do mesmo nível, com o mesmo nível de equipamento e uma barra de vida cheia, ainda assim tinha aquela expressão no rosto. Isso não era bravata. Deve haver outra intenção por trás disso. Foi nesse momento que Zhang Yang sentiu outra perturbação levemente incomum atrás dele. Devia haver um segundo ladrão. Com uma mudança instantânea de ideia, tão rápida quanto um raio, Zhang Yang convocou seu servo Clear Lotus. Menor emboscada. Outra sombra vaga apareceu atrás de Zhang Yang, atingindo diretamente a parte de trás da cabeça de Zhang Yang, deixando-o atordoado. Ah, você nunca deve ter imaginado que éramos 2. Vamos ver como você morre com nossos ataques duplos. Eu vou me vingar de... Hein? 44 bandites ainda ria orgulhosamente até ver a serva Clear Lotus aparecer, e de repente soltou um som de surpresa. Quem é esse? Não, um servo. Que feitiçaria é essa? Habilidade menor substituto ativada. O servo Clear Lotus imediatamente substituiu Zhang Yang para ser atordoado. Zhang Yang brandiu sua espada e desferiu outro golpe em 44 bandites. Menos 737. Menor imune. No mesmo instante, os 2 ladrões desencadearam uma série de ataques, mas eles só podiam assistir impotentes seus ataques invocarem a palavra que paralisava sua psique, menor imune. Zhang Yang caiu na gargalhada, ativando seu menor destrutivo smash. Menos 3100. Um ataque crítico que enviou 44 bandites diretamente para a morte. Zhang Yang se virou e encarou o outro ladrão diretamente, Noiteling Minami. Outro jogador famoso que será no futuro. Foi uma pena que ele tenha que enfrentar Zhang Yang tão cedo. Noiteling Minami era o tipo de cara que deixava suas ações falarem por si, retornando calmamente ao seu modo furtivo. Seu oponente tinha acabado de ser atingido por ataques comuns. Não havia como ativar qualquer habilidade instantaneamente com tão poucos pontos de fúria. Ele fugiria do inimigo por enquanto, antes de atacar como uma cobra venenosa no escuro. Quando o oponente estivesse em seu estado mais vulnerável, ele pularia do esconderijo para desferir o golpe final. Zhang Yang seguiu de perto o ladrão, com sua invencibilidade ainda ativa, mas a menor emboscada do ladrão não representava nenhuma ameaça. Menor fúria sangrenta ativada, aumentando seu valor de fúria em 30 pontos. Menor golpe do trovão. Menos 234. Noiteling Minami foi imediatamente forçado a sair da sombra, com um valor de dano aparecendo no topo de sua cabeça. Seu rosto não conseguia esconder a surpresa, jamais imaginando que Zhang Yang tivesse tantos pontos de fúria. Os 5 segundos do efeito menor substituto acabaram, e Lotus Clara se recuperou do atordoamento. Com puff, ela apareceu instantaneamente atrás de não contando meu nome com menor caminhada nas sombras e começou seu ataque. Zhang Yang também seguiu em conjunto, atacando violentamente. Buzina. Todo o corpo de Noiteling Minami ficou translúcido. Tanto Clear Lotus quanto Zhang Yang se depararam com um fantasma. Menor perdido. Menor perdido.
A palavra Missed apareceu no topo da cabeça de Nochiteling Minami, sem alterações em sua barra de HP. No entanto, alguns ataques de Clear Lotus conseguiam causar algum dano ocasionalmente. Zhang Yang arregalou os olhos por um momento e disse: então você aprendeu Menor Blur, Desfoque, nível 1. Use o poder das sombras para encobrir seus atacantes, fazendo com que errem 75% dos ataques. Dura 10 segundos. Tempo de recarga, 10 minutos. Se tivesse sido dominado até 10 níveis completos, o tempo de recarga seria reduzido significativamente para 5 minutos. Era uma habilidade emergencial para salvar vidas, como a menor parede de escudos do guardião. No entanto, Menor Desfocar não era uma das habilidades ensinadas pelo instrutor da classe ladrão, era um item raro obtido de um certo chefe de campo. Nochiteling Minami não disse uma palavra. Brandindo suas duas espadas longas, ele retomou seu ataque a Zhang Yang. Ao contrário de 44 bandites, ele era um ladrão do tipo lutador, muito mais eficaz em combate direto, diferentemente do estilo de jogo literal de manto e adaga dos ladrões do tipo agilidade. Mas no momento em que brandiu a lâmina, perdeu Zhang Yang de vista, incapaz de ver sequer um traço de sua sombra. As duas espadas pousaram no ar. Ele vagamente percebeu que Zhang Yang havia se movido para trás dele, então se virou rapidamente. Enquanto se virava e se virava, só conseguia ver a sombra de Zhang Yang pelo canto do olho, enquanto o guardião permanecia em seu ponto cego por um instante. Nochiteling Minami ficou chocado e atordoado, enquanto tentava avançar, recuar e desviar rapidamente para encarar Zhang Yang. Mas Zhang Yang era como uma goma de mascar, mantendo-se imóvel. Um mestre do jogo. Definitivamente um mestre, inigualável. Nochiteling Minami já havia usado a mesma tática antes para brincar com alguns jogadores antes de matá-los. Isso exigia habilidades operacionais e uma percepção situacional que ultrapassavam em muito as capacidades do oponente. Ele já se orgulhava disso, mas agora os papéis de predador e presa haviam sido invertidos, deixando-o com suor frio e um buraco sem fundo no estômago. Ele queria bater a cabeça na parede, depois de ter sido enganado daquele jeito. 10 segundos se passaram num piscar de olhos. Menor Blur acabou. Menos 715. Menos 1489. Menos 1502. Ponto. Com uma série de cortes, Nochiteling Minami foi manipulado, torturado até a morte e massacrado vivo, sem nenhuma chance de enfrentar Zhang Yang de frente. Ufa! Zhang Yang embainhou sua espada, olhando para os dois cadáveres no chão e sorrindo largamente. Aqueles que poderiam se tornar mestres no futuro ainda estavam em fase de aprendizado, como crianças aprendendo a andar. Com 5 anos de experiência a mais, além de sua enorme evolução na nova vida, Zhang Yang não deixaria ninguém superá-lo. Então, tremam, novatos. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 124. Além da pontuação perfeita, Zhang Yang retornou ao laboratório. Pegou a pedra elemental e a mostrou a Merlinda, que viu a pedra e ficou imensamente feliz. Você conseguiu, bravo guerreiro, disse Merlinda, agradecida. Pedra elemental, item de missão. Descrição do item, disse por vínculo com Merlinda, Canção da Floresta. Zhang Yang se aproximou e estendeu a pedra. Como eu uso isso? Coloque no meu peito, disse Merlinda. Eu absorverei o poder da pedra para me libertar dessas algemas. Zhang Yang assentiu e caminhou até a NPC. Ele então colocou a pedra cristalina em seu peito. Que bela elfa! Seu corpo era tão sedutor que, quando Zhang Yang colocou a pedra elemental em seu peito, ela escorregou e pousou entre seus seios voluptuosos. Se ao menos a coisa entre os seios dela pudesse ser substituída pela dele. O que diabos estou pensando? Zhang Yang balançou a cabeça violentamente. Será que é isso? Fazia tempo que ele não sentia o calor de uma mulher desde que renascera. Será que ele era mesmo tão seco? Mesmo assim, não importava o quão depravado Zhang Yang se tornasse, ela ainda era um NPC. Um programa. Suspiro. Ele culpou os desenvolvedores e designers por fazerem seu trabalho tão bem. Se ela pudesse perder aquelas orelhas pontudas, os olhos claros e o cabelo esmeralda, como alguém diferenciaria esse NPC de uma mulher de verdade? Não era de se admirar que produtores de cinema colaborassem com o milagre de Deus no futuro para fazer seus filmes. O público nem conseguia distinguir os atores dos NPCs. Aun vos indo vingar.
Merlinda começou a entoar um feitiço. Enquanto entoava, uma luz branca começou a irradiar de dentro da pedra elemental. Enquanto ela continuava entoando, um total de 8 raios de luz irromperam de dentro da pedra e formaram um círculo mágico no ar. O círculo expandiu-se lentamente e envolveu Merlinda. Ping, ping, ping. Os anéis de luz que prendiam Merlinda se estilhaçaram. Houve um tremor repentino quando a NPC começou a brilhar mais intensamente. Seus cabelos começaram a flutuar sobrenaturalmente, sem que houvesse qualquer movimento de ar no ambiente. Pum! A luz brilhou tanto que Zhang Yang teve que proteger os olhos com a mão protegida, pois nem suas pálpebras conseguiam bloquear a luz. Quando a luz se dissipou, Zhang Yang abaixou os braços e abriu os olhos. Merlinda estava livre e agora estava bem na sua frente. Zhang Yang só podia presumir que a energia liberada pela pedra tinha sido um pouco forte demais. Essa era a única explicação que ele conseguia dar, visto que o vestido que ela usava estava em pedaços. Até suas roupas íntimas estavam todas rasgadas. Seu corpo estava coberto apenas por alguns pedaços de pano ainda grudados em sua pele clara, convenientemente nos lugares que realmente importavam. Conforme ela se movia, os seios perfeitamente fartos balançavam tão sedutoramente que qualquer homem fraco cairia de pé. Uma onda repentina surgiu de dentro de Zhang Yang que ele começou a suar como um porco excitado. Droga! Como Zhang Yang podia babar por um NPC? Ele estava começando a se comportar como um notório engordo. Felizmente para ele, Merlinda rapidamente tirou outro vestido do anel que usava e o vestiu. O vestido roxo claro, complementava seus cabelos verde esmeralda. Ao ajeitar os cabelos para ajustá-los, seus cabelos graciosamente pousaram em suas costas. O vestido era macio e justo o suficiente para se colar à sua pele, revelando suas formas esbeltas ao mundo. Tudo nela era sobrenatural. Espera aí. Ela acabou de tirar um vestido de um anel. O que é isso? Um romance de fantasia. Ou ela era o Flash 1? Jing. Você completou a missão. Resgate Merlinda, Canção da Floresta. Obteve 100.000 pontos de experiência. Tempo total, 97 minutos. Pontuação, boa. Contagem de jogadores, 1. Pontuação aumentada. Nível médio dos jogadores, 31. Pontuação aumentada. Pontuação final, mais que perfeito. Jing. Você obteve a recompensa, o Anel de Apreciação de Merlinda. Além da perfeição, que trilha sonora era aquela? Ele nunca tinha ouvido falar dela antes. Zhang Yang nunca tinha visto uma pontuação que fosse além da perfeita e, não importava o quanto ele tentasse se lembrar, ele não conseguia se lembrar de ninguém em sua vida anterior que tivesse obtido uma pontuação além da perfeita. Tempo total, 97 minutos. Pontuação, boa. Contagem de jogadores, 1. Pontuação aumentada. Nível médio dos jogadores, 31. Pontuação aumentada. Pontuação final, mais que perfeito. Zhang Yang lembrou-se da notificação do sistema e pensou consigo mesmo. Talvez eu tenha conseguido essa pontuação porque completei a missão sozinho. O sistema me concedeu uma pontuação além da perfeição, já que ninguém mais fez isso sozinho. Depois de excelente, vem perfeito. Perfeito era o nível mais alto que existe, ou era o que eu pensava antes. Será que realmente havia uma pontuação maior que essa? Zhang Yang sorriu. Tem que ser esse o caso. Eu posso ser o único jogador que maximizou o menor bloqueio. Como tive a sorte de obter o servo, Lotus transparente e também menor cura do Berserker, foi possível matar Ron e Asley com os dois. Uma recompensa com pontuação perfeita já era considerado o prêmio máximo. Qual seria a recompensa do sistema quando Zhang Yang alcançasse uma pontuação além da perfeição? Zhang Yang tirou o anel de seu inventário, Anel de Apreciação de Merlinda, ouro amarelo, anel. Vitalidade, mais 50. Força, mais 50. Uso, invoca a sombra de Merlinda para se juntar à batalha. Dura 10 segundos. Durante o período de invocação, ela atuará como sua curandeira e possui invencibilidade perfeita. Tempo de espera, 3 minutos. Especial, o requisito de nível do item foi reduzido para o nível 30. Limitado apenas ao jogador, Zanyu. Vinculado. O que em nome de Netuno. Equipamento ouro amarelo nível 50. E ele podia equipá-lo agora mesmo. Agora, o sistema estava simplesmente sendo preguiçoso.
Uma pontuação perfeita devia ter concedido um equipamento de nível cinza-prata. Pela lógica, a recompensa por atingir além da perfeição seria um equipamento amarelo-dourado. No entanto, um equipamento amarelo-dourado exigia nível 50. Eles provavelmente achavam que o jogador era obrigado a deixá-lo acumular poeira no inventário. Então, levando as circunstâncias em consideração, reduziram o nível exigido. Este poderia ser o único equipamento desse tipo em todo o jogo. Se outro jogador soubesse dessa notícia, choraria de inveja. Zhang Yang tirou a sorte grande. Agora, ele tinha um problema. Qual dos anéis ele deveria remover? Anel de defesa absoluto. Concedia um bônus de 100 pontos de defesa, enquanto Orgulho do Soldado Morto tinha o efeito menor roubo de vida. Arg. Qual desses tinha que ir embora? Droga. Se ao menos o sistema tivesse dado um colar a Zhang Yang, ele não teria que rachar a cabeça pensando nisso. No final, Zhang Yang decidiu trocar o Anel de Defesa Absoluto e se adaptar à situação. Se quisesse subir de nível, usaria o Anel de Defesa Absoluto. Se estivesse lutando contra um elite ou um chefe, voltaria a usar o Orgulho do Soldado Morto. Zhang Yang trocou os anéis de seu atributo e aumentou drasticamente. PV, 5.380. Força, 276. Dano corpo a corpo, 716 a 768, x 110%. Bravo guerreiro. Vamos nos apressar. Agora precisamos derrotar o feiticeiro maligno Terpotiar e livrar esta terra do mal, disse Merlinda com vigor. Um antigo cajado mágico surgiu em suas mãos. Ela o girou enquanto caminhava, lançando um feitiço de cura para recuperar sua própria saúde. Regeneração superior. Restaura 5% do HP do alvo a cada segundo durante 30 segundos. Tudo bem, vamos matá-lo. Zhang Yang ficou feliz porque um NPC estava disposto a ajudar. Por favor, mostre o caminho. Eu ficarei atrás e curarei você. Merlinda empurrou Zhang Yang para frente. Ah! Que NPC esperta. Ela sabia até se esconder atrás de um jogador. Não havia tempo a perder. Havia jogadores perseguindo do andar superior. Literalmente, não havia tempo a perder. Zhang Yang rapidamente avançou e liderou seu grupo até 10º andar. A essa altura, os monstros mais próximos da entrada ainda estavam mortos, enquanto os monstros mais baixos já haviam renascido. Zhang Yang teve que matá-los novamente para chegar ao próximo andar. Por mais irritante que pareça, dessa vez havia um NPC curando, e Zhang Yang conseguiu matar sem pressa, sem depender de suas habilidades de longo tempo de recarga para sobreviver. Torre subterrânea 11º andar. Anúncio do servidor. O jogador Zanyu é o primeiro a pisar no 11º andar da torre subterrânea. O jogador Zanyu está cada vez mais perto do concessão de terra. Assim que ele entrou, o garçom apresentou problemas novamente. Zhang Yang já estava acostumado. Parecia que o sistema emitia um anúncio toda vez que um jogador entrava em um novo andar após o 10º andar da torre subterrânea. O 11º andar era quase igual ao 10º. Estava cheio dos mesmos monstros com ataques mágicos. Sua velocidade de abate era tremendamente menor, já que menor bloqueio não podia ser usado contra ataques mágicos, o que afetava diretamente o uso de menor golpe de escudo. Era de se esperar que eles tivessem uma velocidade de ataque lenta. Após 40 minutos, Zhang Yang chegou ao final do andar e entrou em uma pequena biblioteca. Uma pequena garota humana estava sentada no alto de uma escada, procurando livros enquanto murmurava para si mesma. A garota tinha cabelos longos, lisos e loiros, e seu corpo era bem construído, como de uma verdadeira beldade ocidental. Hermione, a bruxa, cinza-prata. Nível, 36. HP, 600.000. Nota: ela era assistente de Terpotiar. Hermione. Você deve ter pensado que eu nunca conseguiria escapar, não é mesmo? Antes que Zhang Yang fizesse qualquer coisa, Merlinda começou a provocá-lo. Seu animal. Como pôde fazer isso comigo? Nós éramos amigos. Como pôde trair a minha confiança? Hermione fechou graciosamente o livro que estava lendo e olhou para cima. Ora, ora, ora. Olha o que temos aqui. Você escapou mesmo, não é? O que Rony estava fazendo? Suspiro. Que imbecil inútil. Ela ergueu o cajado e murmurou, encolher, e a escada então desceu sozinha, colocando-a delicadamente no chão.
Merlinda virou-se rapidamente para Zhang Yang e disse: Bravo guerreiro. Você precisa matar essa bruxa. Sem ela, Terpotiar perderia metade de seu poder. Merlinda rapidamente entoou um feitiço e lançou uma menor regeneração superior em Zhang Yang. De alguma forma, sua expressão parecia dizer: vá em frente. Eu te protejo por trás. Suspiro. Não que Zhang Yang tivesse alguma influência no assunto, não é? Zhang Yang correu rapidamente em direção a Hermione. Hermione ergueu o cajado e apontou-o para Zhang Yang, começando a entoar um feitiço. Ó Senhor das Chamas, implore por seu poder onipotente e extermine este herege, purifique sua blasfêmia. Silêncio. Zhang Yang lançou menor carga. Menos 728. Menor defesa de aleijado. Menor defesa de aleijado. Assim que Zhang Yang conseguiu infligir duas acusações de menor defesa de aleijar, Hermione terminou seu feitiço. Uma bola de fogo explodiu e atingiu Zhang Yang. Menos 1612. Mais 269. Zhang Yang sofreu um dano enorme e recebeu a primeira cura da menor regeneração superior. 2 segundos depois, outra bola de fogo caiu em Zhang Yang. Menos 1624. Mais 269. Mais 30. Mais 269. Mais 30. Zhang Yang recebeu 2 ticks de cura enquanto o efeito do anel menor roubo de vida foi ativado 2 vezes. Embora Zhang Yang estivesse se recuperando, não foi o suficiente para atenuar o dano do chefe. Após lançar menor regeneração superior, Merlinda não incomodou mais Zhang Yang. Ela virou seu alvo para Hermione e lançou um menor raio punitivo no chefe, causando cerca de 500 de dano por feitiço. Não se podia confiar no feitiço de cura de Merlinda. Desde que ambos começaram a viajar do 10º andar até o 11º, ela nunca havia conjurado nada além de menor regeneração superior. Por esse motivo, Merlinda só podia ter menor regeneração superior e nada mais além disso. Enquanto isso acontecia, Zhang Yang se deparou com um dilema. Poção arco-íris. Se ele a tomasse agora, poderia aumentar toda a resistência elemental e lutar contra o chefe de forma equilibrada. No entanto, se ele usasse a poção agora, como enfrentaria o chefe final mais tarde? Nossa! Zhang Yang finalmente decidiu tomar a poção. Ele tinha que fazer o que pudesse para sobreviver ali. Caso contrário, não chegaria nem ao último andar. Um flash. O flash da DC Comics guardava seu traje em um anel. Morpeg, Legendary Guardiã capítulo 125, Hermione, a bruxa Gole. Zhang Yang bebeu a poção do arco-íris. Todo o seu corpo irradiava 5 cores diferentes. Isso é legal. A luz foi então absorvida de volta para o corpo e um ícone de bônus apareceu em sua cabeça. Resistência elemental total mais 1000. Hermione apontou seu cajado para Zhang Yang e o atingiu com uma bola de fogo. Estrondo. Menos 600. E pensar que a poção poderia reduzir todo o dano mágico recebido em 1000. Foi a decisão certa. Zhang Yang brandiu sua espada e arrasou Hermione após infligir 5 camadas de menor defesa aleijada. Ele então invocou seu servo. Para maximizar o tempo e o poder de ataque, Zhang Yang invocou estrategicamente o servo, somente após acumular a menor defesa aleijada. Cada segundo economizado contava. Deus! Eu odeio guerreiros! Hermione gritou enquanto erguia seu cajado. 3 orbes de luz fraca atravessaram a sala e pousaram em Zhang Yang, seu servo, e na NPC Merlinda. Jing! Você recebeu menor enfraquecer. Todo o dano e cura serão reduzidos em 50%. Não pode ser dissipado. Dura 10 minutos. WTF. Como ele ia lutar nessas condições? Zhang Yang rapidamente ativou o menor substituto e transferiu todos os efeitos negativos dele para o servo. HMPH. Magiazinha mesquinha. Merlinda zombou. Hermione. Não se esqueça disso. Eu sou fiel seguidora do Deus da Lua. Ela também ergueu seu cajado e, da mesma forma, enviou orbes de luz branca para todos os lados. Instantaneamente, o efeito negativo sobre ela e o servo foi removido. Uau! Ela até tinha esse tipo de coisa escondida nas mangas. Zhang Yang pensou. Se não tivesse completado a missão no 9º andar, não teria encontrado a missão e salvado Merlinda. Ele não teria conseguido sobreviver a esse chefe sem a ajuda dela. Tudo estava interligado.
Diante de um chefe como esse, que poderia enfraquecer um jogador, para conter essa dor de cabeça, seria preciso depender de números para derrotá-la. Era inevitável que Zhang Yang julgasse mal um chefe de campo por possuir múltiplas habilidades de alvo. Às vezes, a grande quantidade nunca garantia a vitória. Era possível derrotar um chefe com um grupo de 5 homens, mas, às vezes, era possível perder um chefe com um exército inteiro de 500 homens. Se soubesse antes, não teria desperdiçado o menor substituto. Tudo por causa da reação sobre-humana de Zhang Yang. Era uma vantagem enorme, mas às vezes podia levar a algo assim. Menos 845. Menos 5070. Menos 1575. Zhang Yang perdeu a vantagem concedida por suas habilidades de menor bloqueio e menor golpe de escudo sempre que lutava contra monstros do tipo ataque mágico. Zhang Yang só podia contar com menor varredura horizontal e menor esmagamento destrutivo como seus principais causadores de dano, além de menor golpe da força para alguns bônus insignificantes. Com a sorte do destino sorrindo para ele, ele conseguiu acertar um golpe da sorte com menor varredura horizontal, causando 3 vezes mais dano. Se o dano tivesse sido direcionado a um jogador, Zhang Yang poderia ter matado qualquer classe instantaneamente com apenas um golpe de espada. Era uma pena que a taxa de ativação do golpe da sorte fosse tão baixa. Não era como se ele pudesse controlar a taxa, caso contrário, teria sido muito divertido ter uma sequência de abates interminável no PvP. Insetos irritantes. Deixem a sombra consumir suas almas. Hermione apontou seu cajado diretamente para Zhang Yang e um ícone de penalidade apareceu em sua cabeça. Shadow Starbreaker. Explode após 3 segundos, causando 3.000 de dano de sombra a todos os alvos em um raio de 10 x 10 metros ao redor do alvo atingido. Zhang Yang leu a descrição da habilidade e rapidamente ordenou que o servo se afastasse. O próprio Zhang Yang começou a correr na direção oposta para maximizar a distância. Estrondo. Menos 1400. Menor Shadow Starbreaker explodiu e causou dano apenas em Zhang Yang. Clea Lotus retornou ao local e continuou seu ataque. Depois de um tempo, a chefe ergueu seu cajado novamente para conjurar menor enfraquecer, mas foi dissipada por Merlinda alguns segundos depois. Zhang Yang não pôde deixar de se elogiar por conseguir descobrir a missão secreta. Se quisesse economizar tempo e pular a etapa de salvar o NPC, não teria conseguido recrutá-la e sobreviver à luta contra a chefe. Foi um milagre ele tê-la salvado a tempo. Ele até conseguiu um anel de nível ouro amarelo com isso. A habilidade favorita de Hermione era a bola de fogo, que disparava a cada 2 segundos, causando 600 de dano por disparo. Zhang Yang tinha menor regeneração superior, que o curava em 269 PV a cada tique. Somado ao efeito menor roubo de vida do anel que ele usava, que o curava em 30 PV a cada segundo, Zhang Yang basicamente anulava o dano da bola de fogo. O dano extra vinha do menor destruidor de estrelas das sombras, que era ativado a cada 20 segundos e causava um dano significativamente alto a cada explosão. Zhang Yang precisava ativar menor cura do Berserker após 1 minuto. Nesse curto período, Zhang Yang consumiu pelo menos 50.000 PV. Com o dano adicional de Lotus Transparente e Merlinda, o total de PV que Hermione havia perdido desde o início da batalha era de cerca de 80.000 PV. Após 2 minutos de luta, o HP de Zhang Yang havia caído para a zona de perigo. Ele então ativou o menor roubo de vida da espada e recuperou cerca de 4.000 HP. Após um frasco de poção de saúde, Zhang Yang recuperou toda a sua saúde. Após 3 minutos, Zhang Yang finalmente invocou a sombra de Merlinda para testar sua habilidade. A sombra invocada parecia exatamente com a Merlinda atual. A única diferença notável era que a sombra parecia translúcida. Além disso, ela usava o mesmo vestido longo e claro, um cajado mágico na mão e aqueles seios voluptuosos que balançavam luxuriosamente. Mais 1.000. Mais 1.000. Ponto. Assim que a sombra de Merlinda apareceu, ela começou a lançar um feitiço de cura em Zhang Yang. Ela curava 1.000 de vida a cada segundo. Que droga! Que droga! Depois de apenas 3 curas, Zhang Yang recuperou a saúde completamente. Incrível! Não. Espetacular para caralho. Como esperado de um equipamento ouro amarelo de nível 50. Até mesmo An Yinshui, o melhor curandeiro de todo o servidor da China, só conseguia curar 1.100 de vida a cada 2 segundos.
Esta sombra conseguia curar mais de 1000 por segundo. Quão forte era aquilo? Em apenas 10 segundos, a sombra de Merlinda curou um total de 10.000 PV. As primeiras curas foram eficazes, mas as demais foram completamente desnecessárias. Após 10 segundos, a duração da habilidade expirou e a sombra de Merlinda se dispersou no ar. 90%, 80%, 70%, 60%. O HP do chefe estava caindo rapidamente. Zhang Yang estava progredindo bastante rápido com a ajuda de Merlinda, NPC, e Clear Lotus. Zhang Yang percebeu que era inútil ter tantas pessoas apenas para lutar contra esse chefe. Com mais jogadores por perto, a taxa de mortalidade aumentaria drasticamente quando o Minor Shadow Starbreaker explodisse. O número mais efetivo de jogadores seria o próprio time de desajustados de Zhang Yang, incluindo Sun Xiu, também conhecido como Frost Nid. O grupo de mercenários de fogo e espada também se sairia muito bem aqui. 53%, 52%, 51%, 50%. Chega de vocês, vermes. Deixem-me esmagar seus corpos e almas com o raio da obliteração. Hermione bateu o cajado no chão com força e entoou algo, mantendo a expressão impassível ereta. Uma longa barra de progresso apareceu em sua cabeça. O tempo de conjuração era extremamente lento. Tudo ao seu redor começou a tremer como se ela estivesse emitindo um poder inimaginável. Seus cabelos começaram a flutuar violentamente por conta própria. 1 segundo. 2 segundos. 5 segundos. 7 segundos. Droga. Ainda estava conjurando. Zhang Yang começou a reconsiderar a habilidade que estava prestes a conjurar. Poderia ser algo extremamente poderoso. Arg. Não há tempo para pensar. Ative menor parede de escudos. 9 segundos. 10 segundos. O feitiço foi completado. Ela arrancou seu cajado do chão. Uma bola de luz negra emergiu de seu peito e flutuou a não mais de meio metro de distância dela. A esfera de luz começou como uma pequena bola do tamanho de um punho, mas de repente se expandiu para uma esfera de 3 metros de largura, parecendo uma bola de demolição preta. Shuom. Bum. O orbe explodiu, liberando uma onda de chamas negras por todos os lados ao redor dela. Jing. Hermione usou o menor raio de obliteração, causando 10.000 de dano de sombra a todos os alvos num raio de 100x 100 metros ao redor dela. Menos 10.000. Menos 10.000. Menos 1.000. Zhang Yang, Clear Lotus e até mesmo a NPC Merlinda foram atingidos pelo menor raio de obliteração de Hermione. Apenas Zhang Yang e Merlinda permaneceram de pé. Clear Lotus chorou de dor e caiu derrotada. Que útil e poderoso! 2 é o Eir multi-alvo, 10.000 de dano. Zhang Yang não pôde deixar de se perguntar se havia algum grupo por perto que pudesse derrotá-la. Não era como se todos pudessem usar menor Shield Wall. Nesse caso, como alguém sobreviveria a uma habilidade tão poderosa? Se fosse realmente uma questão de números, ele precisaria recrutar milhares de jogadores só para lutar contra ela. A menor regeneração superior de Merlinda parecia mudar de acordo com o alvo. O efeito sobre ela era diferente do de Zhang Yang. Merlinda tinha mais de 45.000 PV, e cada tique deveria curá-la em 2.250 PV. De alguma forma, ela levou apenas 4 segundos para se curar completamente e voltar à sua vida plena. Zhang Yang teve uma epifania repentina. Se parasse de lutar, Merlinda poderia matar o chefe, mesmo que levasse uma eternidade para isso. Zhang Yang não era o personagem principal. Merlinda era. Ele estava só se aproveitando o tempo todo. Agora que pensava nela, Zhang Yang não pôde deixar de encará-la por trás. Aquelas pernas longas e esbeltas e o corpo sedutor eram uma verdadeira obra de arte. Como esperado das mentes geniais da equipe de desenvolvimento. Eles conseguiram extrair o máximo da raça elfa. Bravo. Impossível. Como você conseguiu sobreviver ao meu feitiço? Isso é um absurdo. Hermione encarou Zhang Yang. Ele podia ver o medo em seus olhos. Impossível. Impossível. Ah! Eu sou o seu maior medo. Eu sou Zhang Yu, o lendário guardião. Zhang Yang murmurou mais autoelogios para si mesmo enquanto cortava seu HP. A chefe não estava programada para responder às provocações e à falha do jogador. Ela então voltou a lançar bolas de fogo. Piu, piu, bum. Não importava quantas bolas de fogo ela lançasse, o dano sempre era reduzido em 1.000. Com a menor regeneração superior em Zhang Yang,
O chefe não podia fazer nada para matá-lo. O poder de ataque diminuiu quando Clear Lotus deixou a batalha. Mesmo assim, Zhang Yang progredia. 40%, 30%, 20%, 10%. Quando o PV de Hermione estava prestes a chegar a zero, Zhang Yang percebeu uma situação terrível. O efeito da poção arco-íris estava prestes a acabar. Droga! Ele tinha que ser rápido. 45.613. 10.141. 35.314. 28.718. Quando atingiu 22.000 HP, o efeito da poção terminou. Menos 1.600. Uma bola de fogo caiu e causou todo o seu dano. Merda. Menos 1.600. Menos 1.600. Após 3 disparos, Zhang Yang rapidamente ativou o menor Berserker Zeal para restaurar toda a saúde. Sempre que Zhang Yang recebia dano muito grande, sua fúria aumentava. Desta vez, Zhang Yang pôde usar menor golpe da força e aumentar seu poder de ataque. Menos 1.600. Menos 2.400. Menor destruidor de estrelas das sombras. O Sombra de Merlinda. Mais 1.000. Mais 1.000. Ponto. 12.387. 8.134. 3.013. 1.343. 310. 0. Ger. Hermione lamentou lamentavelmente enquanto caía no chão, graciosamente como as donzelas morriam nos filmes clássicos de artes marciais chinesas. Seus olhos ainda estavam arregalados enquanto morria, relutante em aceitar seu destino. Finalmente, Zhang Yang suspirou profundamente. Ele tinha apenas 2.000 PV restantes. Se Hermione tivesse durado um pouco mais, ela poderia ter matado Zhang Yang com mais 2 disparos de sua bola de fogo. Rezo para que o Deus da Lua abençoe sua alma. Descanse em paz, minha amiga. Merlinda estava ajoelhada ao lado do corpo de Hermione enquanto chorava por ela. Ela enxugou as lágrimas e acenou com seu cajado ao redor do corpo. Uma luz branca brilhou e um fantasma translúcido e monocromático apareceu ao lado do corpo. Adeus, disse Merlinda enquanto acenava para o fantasma. O fantasma retribuiu o aceno e se dispersou no ar. Taxa de ativação. A taxa de ativação de qualquer habilidade, efeito de item ou acerto crítico, de sorte, ou quase qualquer coisa que seja governada pelas regras de probabilidade. 2 UTI, abreviação de Ultimate. UTI é o termo comum para habilidades poderosas. Geralmente, elas têm um longo tempo de conjuração e um tempo de recarga igualmente longo. No entanto, UTIs também causam dano extremamente alto. Normalmente, UTI é usado uma vez em uma batalha para causar dano extremo ou para lançar um forte debuff no inimigo. UTIs são comumente usados para causar dano. No entanto, também existem UTIs do tipo defensivo ou de suporte. Em outros jogos, por exemplo, UTI sacerdote podia ressuscitar vários jogadores mortos nas proximidades ou lançar um forte bônus de proteção para prolongar a sobrevivência de um jogador em batalha. Obrigado por assistir. Até a próxima. Solen irmãos. Solen irmãos.